Boa noite, Gleitos, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Tudo bem? Joia. Tudo bom? Bom, mais uma vez só nós dois aqui. Pois é, o pessoal não tá aparecendo, não. Você tem contato do pessoal, das meninas? Tem não, professor. Nunca consegui nenhum contato com eles, né? Nem por mensagem do fórum, né? Que a gente pensei que fosse mais fácil ali, Aham. mas não vi ninguém participando. Vocês começaram quando, após? Eu comecei ela deixa eu ver, foi em fevereiro, março, foi em novembro que eu fiz, a partir de dezembro já começou as aulas, então foi Ah, dezembro, tá. é a terceira disciplina que eu tô, são 7, né? Entendi. Então vamos lá. E aí, como é que tá a leitura? Tudo tranquilo? Beleza, tudo indo bem, professor. Conciliando aqui os horários, né, com os estágios, Ah, muita legal. correria, dando certo. Essa semana é curta, né? Passa rápido, principalmente. Ficou, Temos feriados aí. é, 2 semanas com feriado, né? 3 quase, né? Porque ainda tem maio, dia 1º. sim, dia primeiro. E aqui em Brasília eles emendam, né, quinta, sexta também. É, essa veio emendar. Ibanez é bom nisso. Não teve um que ele não emendou. É verdade. Papai Ibanez. Bom, vamos lá. Vamos lá, Gleides. Olha só, a gente estava falando aqui das metodologias ativas dentro de um processo, né, do contexto, né, desde o surgimento lá que a gente falou, né, falamos um pouquinho, né, da base das metodologias ativas, né, que é colocar o aluno como protagonista do processo e o professor ali assumiu o papel de orientador, de mentoria, né, facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Isso aí é o que a gente aprendeu, já sabe de qual é salteado, só que aí a gente entra numa perspectiva, que é o que a gente está discutindo na unidade dessa semana, na unidade 3, que é a questão de como avaliar, né, dentro desse processo, olhar pela avaliação. Só que antes da gente falar dessa questão da avaliação, a gente precisa trazer algumas concepções, né, quando a gente fala de utilização de metodologias ao longo da evolução da educação. Especificamente, quando a gente trata disso, a gente está falando também de como a sociedade se organizou durante esse processo de pensar um processo metodológico para a questão da educação, né? A educação como norte. E aí cada nação, cada civilização aí foi construindo os seus projetos, adquirindo, né, os métodos que fossem de acordo com a sua realidade cultural também. Obviamente, aquelas questões que a gente tem falado tanto, né? Questão política, questão econômica também está muito envolvida dentro desse processo, como a gente viu ali, né, falando da BNCC, como ela foi constituída, né, esse jogo de poder, né, que a educação está ali sempre presente, porque é a educação que vai trazer para a gente o norte. Mas o como fazer essa educação para uma determinada época, a gente utiliza aí dentro de uma perspectiva para analisar essas linhas geracionais de como a gente pode aplicar determinada metodologia, e no caso a metodologia ativa começa já no início do século XX, né, com essa perspectiva, só que antes disso, quando a gente fala de metodologias ativas, a gente vai ter uma palavrinha que vai estar sempre vinculada a ela, né, que é a utilização das tecnologias para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Só que para a gente falar do processo de ensino-aprendizagem, é importante a gente saber que tecnologia não é tudo aquilo que está direcionado ao meio digital. Né? Quando a gente pega aí, por isso que eu trouxe essa linhazinha da história aí para vocês entenderem um pouquinho, quando eu falo assim, lá do período, né, pré-histórico, né, que é antes da escrita que nós conhecemos hoje, né, a famosa escrita cuneiforme, né, essa que nós escrevemos formando palavras, né, frases, períodos e daí por diante. Antes disso, antes do surgimento dessa escrita que nós conhecemos hoje, nós tivemos aí a pré-história, por isso que é dividido, né, o que os historiadores colocaram aí, a escrita como um divisor de águas. Mas se você parar para pensar, desde a pré-história, a gente tem tecnologia envolvida dentro da organização da sociedade, né, de grupos de pessoas. Quando a gente fala lá do Paleolítico, né, famosa idade da pedra lascada, quando eles conseguiram criar a tecnologia, por mais banal que seja para a gente hoje, que é o simples fato deles quebrarem uma pedra, lascarem uma pedra, e perceber que aquela pedra lascada poderia facilitar a vida deles, no sentido de colher, de caçar, né, com maior quantidade, com maior facilidade, eles criaram uma tecnologia, né, e essa tecnologia mudou a sociedade, a forma como eles viviam, porque eles conseguiam caçar com maior facilidade, e com isso eles sobreviveriam mais, né, não morreriam, por exemplo, de fome.
Mais tarde, a gente tem um período que surge uma outra tecnologia, que é justamente o que a gente chama de período da pedra polida, que é quando eles começam, né, o ser humano começa a pegar a pedra e transformar ela em utensílios para poder estocar aquele alimento que ele já estava conseguindo caçar em maior quantidade, graças à tecnologia anterior, que foi o arco, a flecha, né? E aí, já uma evolução, isso também, essa questão de estocar mais os alimentos, vai favorecer a organização da sociedade, numa perspectiva de ter mais alimentos estocados e, a partir daí, saber entender mais como é o método de conservação, por exemplo, né, dentro dessa tecnologia criadas por eles. E mais tarde tem um contato com os metais, né, o descobrimento do ouro, do cobre, que vai ser utilizado aí para, né, para N fatores, para criar desde armas brancas, né, as espadas que nós conhecemos aí, os escudos, né, os capacetes todos aí, foram tecnologias e que mudou a estrutura da sociedade para facilitar até mesmo a expansão territorial a partir das invasões, né, chamadas invasões bárbaras daquela época. E aí chega então uma tecnologia que a gente tem, que é a tecnologia da escrita. Né? A escrita é uma tecnologia juntamente aí com o papel, que o papel também é uma tecnologia, que os primeiros foram os papiros, né, feito de pele de animal, são tecnologias que vão favorecer e vão reorganizar, né, a sociedade. E aí, na história antiga, a gente vai ter, graças à tecnologia da escrita, a concepção de como que era uma sociedade organizada, né? Os escritos que nós temos, por exemplo, de Grécia, Roma, né? Aquelas duas famosas poesias, Ilíada e Odisseia, que traz ali todo o cotidiano das civilizações antigas, né? Principalmente da grega, né? Traços desses povos. E daí por diante, é uma tecnologia que vai reorganizar, reestruturar a sociedade. E na Idade Média a gente também tem essa questão, por incrível que pareça, por ser conhecida por alguns historiadores como Idade das Trevas, né, em virtude das cruzadas, das questões do cristianismo, né, muita expansão territorial, mas a questão dessas cruzadas, né, que durou 800 anos, permitiu que culturas se envolvessem, conhecessem outras tecnologias, que conhecessem outras formas, por exemplo, de tecnologia agrária para poder produzir, né, porque aí a gente já está falando de feudos e começa aquela questão dos latifúndios. E também foram tecnologias que mudou a questão da sociedade, né, a organização, como ela se estrutura, como o seu cotidiano. Mais tarde a gente tem a Idade Moderna, que aí começa, né, o surgimento do processo industrial, da máquina a vapor, né, a gente logo no comecinho da Idade Contemporânea aí também, tecnologias como essas vão facilitar a expansão territorial e a expansão econômica, né, entre outras civilizações. E aí, na Idade Contemporânea que nós temos, que né, considera-se até hoje, que iniciou lá no século XVIII, vem aí o surgimento, aí a gente vai pegar, né, as tecnologias que modificaram a nossa sociedade, né, especificamente vamos falar aqui da sociedade brasileira, mas entender como um todo, né, que a primeira coisa, o surgimento da eletricidade, né, posteriormente o surgimento do telefone, e aí a gente vai ter o surgimento do rádio, que o rádio foi uma tecnologia e que teve grande influência dentro da estrutura da sociedade, com o advento aí da informação de forma mais acessível, né, para as pessoas, em maior quantidade. E a gente vai ter também dentro do rádio, por exemplo, o rádio, quando a gente fala de educação à distância, o rádio foi uma das primeiras tecnologias utilizadas para a educação à distância. Aqui no Brasil, a educação à distância começou em 1950, né, com os Correios e também com a ajuda do rádio. Tinha um canal no rádio, a Revista Brasil, que ela vendia cursos técnicos via correspondência, as pessoas faziam, aí mandava de volta para o endereço lá da escola, os professores corrigiam, dava retorno para o aluno, e tinha uma sintonia de rádio que eles acessavam e escutavam, né, as aulas naquele tempo. Então, posteriormente, a gente vai ter a televisão, depois o surgimento da internet, enfim, e aí a gente vai ter essas tecnologias que vão surgindo ao longo da história, que vão mudando como a sociedade vai conduzindo, vai criando novos mecanismos, novos processos, né, de ligação em como agir diante da estrutura social, da estrutura econômica, da profissional também. Então a gente vai ter essas características. E aí a gente entra com essas tecnologias que vão aí caracterizar algumas gerações ao longo aí da nossa história, que aí o Murilo faz parte aí da geração dos baby boomers, né, Murilo? Exatamente. A hora que eu li, eu falei, não, é eu, o exemplo da aula. Como é que você está, professor Cláudio? Tudo bem? Tudo jóia. E aí, Gleison, tudo bem com você? Oi, professor Murilo, tudo bom? Beleza? Vamos dar um oi para vocês, saber como é que vocês estão, se estão precisando de alguma coisa, como é que tá levando tudo aí? Tá tudo certo. Tudo certo. Ô, Murilo, mas assim, eu estava até conversando com o Gleison.
As outras meninas não estão aparecendo, só aparece o Gleides aqui toda vez. Eu sempre deixo um recadinho para elas, mas preocupado. É isso, né? Elas estão assistindo a gravação? Então. Tá, meninas, vocês que vão assistir a gravação, então, se tiver qualquer coisa que eu possa ajudar, manda mensagem aí, tá bom? Eu também, viu? Fica Eu aqui. não vim aqui atrapalhar vocês, não, só me pôr à disposição, saber que estou por aqui, se vocês precisarem de qualquer coisa, conta comigo, tá bom? Tá joia, Murilo. Obrigado, viu? Não Boa vou atrapalhar semana. vocês, não. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. E aí, Gleidson, o que nós vamos ter aí? Você já deve ter ouvido falar dessas gerações aí em algum momento aí com algum professor. Eu falo dela quando eu estou trabalhando com educação em novas tecnologias. E aí a gente tem essas classificações, né, que são bem utilizadas em muitos né, contextos para explicar a sociedade na atualidade, né, contemporânea. Tá. E é engraçado porque já existem pesquisadores, autores, né, que estudam essa questão da informação. Por exemplo, eu sempre cito o Eric Romesbald, que ele tem um livro chamado Era da Informação, que ele traz essa perspectiva de que o advento da internet deu um quebra ali, se a gente for levar em consideração o surgimento das tecnologias que foram fator decisórios para aquelas mudanças de período, né, entre a Idade Média, da Idade Antiga para a Idade Média, da Idade Média para a Idade Moderna, da moderna para a contemporânea. Ele defende a ideia de que, por exemplo, com o advento da internet, nós já estamos vivendo um divisor de águas, porque mudou toda a estrutura da sociedade, né, da forma como ela age, né, e o surgimento de atores, e quando eu falo atores, a gente pega todo sentido, né, por exemplo, se a gente pega a questão política, né, a política foi toda digitalizada, né, assim, as pessoas se tornaram conhecidas a partir das redes sociais, algumas delas, né, aquele garotão lá, o tal do Nicolas, né, que um menino daquele, né, tá lá, veio, né, dessa questão da internet, das redes sociais, as novas profissões, né, os influencers digitais, né, a própria moeda, né, que deixa de assumir o papel físico, né, ela na estrutura física para se digitalizar, né, a gente mal pega em dinheiro hoje em dia. Então a forma, né, por exemplo, dos bancos, que a gente pegava fila em banco, hoje em dia faz tudo pelo celular, né, pelo computador. Então a gente tem toda essa nova estrutura e que ele defende, que agora nós não estamos mais, a gente pode chamar de idade contemporânea, né, de 1800 para cá, mas que aí, daqui para frente, a gente tem que levar em consideração que estamos vivendo esse divisor de águas como os outros períodos viveram. Mas isso, né, nessa questão desse entendimento, isso demora alguns séculos, né, para a gente chegar a algumas definições sobre nessas divisões de período histórico, mas ainda há muito que rolar por aí. E a gente tem essas divisões, né, por exemplo, os baby boomers, que são os nascidos, né, entre a década de 40 e a década de 60, que são aquelas pessoas que vieram, que começaram a se interagir, né, ou a ter acesso à informação com o surgimento ali, por exemplo, do rádio e da televisão, né? A primeira televisão lá preto e branco, mas com rádio, e isso mudou a forma de viver da sociedade, com acesso à informação e também utilizando essas ferramentas até para acesso a conhecimento, como os cursos que tiveram via rádio e também via televisão, né? Os famosos, depois a gente vai ter até o Telecurso 12.000, que ainda está no ar aí, mas são essas estratégias e a forma de como chegar, né, a questão do capitalismo utiliza dessas questões, né, do acesso à informação. Então, era um difusor e que conseguiu ali movimentar a parte, né, dessa estrutura social com a utilização dessas duas tecnologias. Que aí mais tarde a gente vai ter aí o advento, por exemplo, dos telefones, né? Aliás, o telefone entra junto aí também na primeira geração, mas a gente vai ter o acesso, por exemplo, até a década de 80, o advento aí, por exemplo, do telégrafo, né, do fax, das máquinas de xerox, a gente vai ter a televisão colorida, e aí essa é a geração X. E a próxima geração dos milênios que já vem aí com o princípio, né, da internet ainda de escada, não o que a gente conhece hoje, mas esses milênios aí, que é conhecido como a geração Y, já veio conhecendo essa tecnologia, desconhecendo, por exemplo, o que é um videocassete, né, Gleice? Que você não sabe o que é um videocassete, um Discman, né, um disquete. Você teve acesso a esses negócios? Ainda consegui ter aquele CD playerzinho, você colocava o CD, levava, aquilo era chique, só, né, era muito caro, mas eu peguei um pouco também, professor, essa época aí, Discman, né, aquilo ali, nossa, muito... A gente, vou andar de ônibus, aí passava no quebra-mola, pulava a música, né? Sim, é verdade. Com E aí, certeza.
E aí Mas a gente... quando você contou aí, professor, essa questão da tecnologia desde lá do passado, quando o quadro negro ele passa a sair de cena, porque o pó do giz fazia mal aos professores, né? Entra o quadro branco com o pincel, né? Então isso é uma tecnologia, né? Uma revolução, é uma modernidade, né? Essa mudança. Isso é o que a gente chama de inovação. A gente pegou algo que já existia e transformou em algo melhor, né? Mais acessível, menos, né? Com menos, né? Prejuízo à saúde do professor. Com certeza. E aí, pois é, e quando a gente, engraçado, né? Quando a gente fala de tecnologia e inovação, até você toca nesse assunto. E toda vez que quando a gente fala assim, inovação, algumas pessoas acham que inovar é só criar algo novo, né? Mas inovar também é esse exemplo que você deu, né? É pegar uma coisa que já existe. E na educação a gente vai ter vários momentos desses, né? A gente percebe isso. Ó, o próprio quadro que você deu esse exemplo, era o quadro negro com giz, né? Que não era saudável para os professores, também nem para os estudantes, aí transformou no que a gente conheceu, os quadros brancos, né? Com pincel. E outra coisa, por exemplo, se a gente pega antigamente o retroprojetor, né? Não sei se você pegou esse, que era aquele da transparência, que a gente ou imprimia, né? Que era difícil imprimir, ou desenhava com uma caneta específica. Aí projetava lá. E isso aí veio o Datashow que, né, modernizou também essa questão. O mimeógrafo, o famoso cachaçinha, né? Que o professor levava. Quem não conhece aí, depois pesquisa aí na internet, mimeógrafo. A professora botava um papel carbono e colocava álcool, né? E rodava e as folhas saíam, né? Sempre da mesma cor, aquela cor roxa, né? Não era azul nem era uma cor roxa. E que depois a máquina de Xerox, né? E tinha depois antes aqui, pelo menos aqui em Brasília, todas as escolas públicas num período aí recebeu uma máquina que a gente chamava de reprodutora. Ela não era uma máquina de Xerox, porque ela era elétrica, mas não era uma máquina de Xerox, mas ela replicava também, mas de uma forma, maior quantidade, né? E não era no formato ali do cachaçinha, que a gente ficava cheirando aquele papel, né? Aquela atividade com cheirinho de álcool. E aí a gente vai ter e inovação é isso, também, né? Também é você pegar algo uma ideia que já existe e melhorá-la, né? Para facilitar o nosso cotidiano. Nem tudo que é inovação é algo novo, né? É uma descoberta, né? Eu até brinco, pode ser um achado, já existe, mas você fez de outra forma, né? Ou apresentou de outra forma. E aí a gente tem essa geração, né? A geração Z, a famosa geração Z de 2000. Daí tem uma outra que é a geração W, que está aí, ainda tem que atualizar. O dia desse eu estava lendo, já saiu a geração W, que é a geração que nasceu de 2010 para cá, né? 2011 para cá, que é a galera que já pegou aí a internet, né? Internet 2.0, a gente já está conhecendo aí a 5G, já está chegando a 6G, que eu já ouvi falar aí. E assim, com o celular na mão, quase sem saber o que é um telefone fixo dentro de casa, né? Quase ninguém hoje tem telefone fixo dentro de casa, é tudo na palma da mão para resolver. E aí muda toda essa estrutura de uma perspectiva de como, né, se a gente levar em consideração a educação tradicional, as metodologias tradicionais que nós temos, né, que nós ainda temos presente dentro do nosso contexto escolar, a gente repete e a gente não prepara para aquilo que está previsto, né? Desde lá dos nossos documentos, né? Que é transformar um cidadão com pleno domínio do exercício da cidadania e também preparar para o mundo do trabalho, né? Se a gente pega isso para o mundo do trabalho, né, e isso é muito sério, porque numa educação tradicional, eu estou criando pessoas para trabalharem no mercado de trabalho que está arcaico, né, da forma como é exigido hoje a formação, né, de profissionais, com conhecimento em outros setores, né, a forma de como chegar a conhecimento em outros setores, que não aquele curricular, aquele lá que é dos componentes curriculares, que é obrigatório, mas que tem ali, por isso que a gente fala muito dessa questão da transversalidade, né, da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, numa perspectiva que dentro desses processos, né, conceituais que são abordados dentro de um currículo, eu consiga trazer também uma metodologia que vá de encontro a criar pessoas, a transformar, construir pessoas preparadas para o dia a dia. E quando a gente fala do dia a dia, eu não posso mais ter uma educação tradicional tendo o professor como detentor do conhecimento e o aluno como o desprovido, né, dessa questão relacional do processo de ensino-aprendizagem. Então, quando a gente fala de metodologias ativas, né, trazendo aí, ainda mais essas gerações que já chegaram aí, né,
conhecedoras, né, digitais, né, conhecedores digitais, que nós não, nós tivemos que aprender junto com o processo, mas eles já nascem, né, já é um conhecimento nato, porque ele observa o tempo todo, está todo mundo utilizando a forma, né, como manusear determinado aparelho. Então, já existe esse contato e nós precisamos ter metodologias, né, que dê continuidade a um processo que já é ativo dele. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala assim, eu pegar um celular, saber mandar uma mensagem, saber que eu estou escrevendo um texto, saber que eu estou, né, utilizar a calculadora, acessar o banco, tudo na palma da mão, sou eu que estou buscando a informação, né? Sou eu que estou indo ali. Ativamente eu já faço esse processo o tempo todo, o cotidiano me exige isso. Né? Mas aí, por exemplo, quando eu pego essa característica e levo para dentro da sala de aula e não faço com que o aluno aprimore, o estudante aprimore essa habilidade, essa competência, né, trazendo aí ele como sujeito ativo daquilo que ele já faz no dia a dia, que ele que vai atrás da solução dos problemas, que ele que vai atrás da sua acessibilidade e ascensão diante da estrutura social, seja pelo trabalho, seja pela educação, e eu ter uma educação que ainda tem uma perspectiva de entender o aluno não de uma forma processual, mas de uma forma estanque. Né? E aí, quando a gente fala dessa questão, de uma questão, né, pronta e acabada, nós não estamos tratando aí de uma metodologia que ele assuma esse papel de um ser ativo. Né? E aí a gente entra em várias outras perspectivas quando a gente fala, por exemplo, da estrutura, né, da organização das salas de aula. Hoje, se a gente vai ainda nos estabelecimentos de ensino, né, boa parte aí, seja público ou privado, a estrutura da sala ainda é a mesma, né? É aquela, todo mundo enfileirado, bonitinho, né? Com as cadeiras rentes, né? Uma na frente da outra, e a visão do estudante é para a nuca do outro coleguinha e a visão principal é da professora. A gente tem uma estrutura, né? De sala, de layout de sala, que ela está direcionada para aquilo que a gente chama de educação tradicional, né, dessa perspectiva de colocar o professor, e algumas têm até aqueles tatames, né, aqueles tapumes, né, que chamam, né, que fica ali para ele ficar mais alto ainda e dar um maior poder. E aí, quando a gente vem dentro dessa perspectiva, é importante a gente, se, né, eu penso numa avaliação dentro dessa perspectiva, que o estudante deve ser um sujeito ativo, a gente deve trabalhar aí com questões que vão de encontro a uma avaliação que não meça o estudante tão somente no seu início do processo, ou meramente no meio do processo, ou tão somente no fim, né, que é o que a maioria das instituições e a maioria das pessoas que, mesmo assim, que dizem que utilizam metodologias ativas, utilizam esse conceito de nota final, de nota bimestral, né, não faz a análise do processo como um todo. Ou, geralmente, utilizam de uma prova inicial com uma prova final, né, e o que vale é uma pontuação de 0 a 10, que é o que a gente chama de uma avaliação meramente somativa. Então, quando a gente pensa na perspectiva das metodologias ativas, a questão da avaliação deve levar em consideração, né, todo o contexto, todo o processo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas antes disso, também é importante, né, esse olhar que eu estava falando, né, da estrutura, né, de uma sala, de um contexto escolar que adere ou que aderiu às metodologias ativas como processo realmente metodológico dentro do protagonismo pedagógico que a escola escolheu, né, como didática de ensino. E aí existem hoje vários espaços, né, que até mesmo as cadeiras, né, que não quer dizer que a gente tem que comprar material, né, escolar novo, não precisa estrutura física, né, mas geralmente não se trata de móveis específicos, mas obviamente a gente tem já empresas que têm uma ergonometria padrão para salas de aulas diferenciadas, né, para a utilização de metodologias ativas, mas a intencionalidade não é qual estrutura física você tem, mas como você pode utilizar a estrutura e os espaços que você já possui, mas com um olhar diferenciado. Então, por exemplo, a depender do que a gente vai começar a falar a partir de quarta-feira, da escolha, né, de uma metodologia ativa, sei lá, estudo de caso, eu quero trabalhar com sala de aula invertida, ou vou trabalhar com educação híbrida, ou educação à distância, dentro do processo, mas dentro dessa escolha, né, que pode ser trabalhada, você tem como organizar a sala a partir de uma perspectiva
mínima e máxima, mas desde que haja partilha, né? Porque uma das partilha que eu falo assim, um momento de partilha em que os estudantes precisam trabalhar em equipe, em grupo e de forma constante. Não ser avaliado, como eu quero dizer, não ser avaliado individualmente. Nós fomos acostumados a isso, né, naquela sala estruturadazinha, né, que a gente tinha lá na nossa educação básica e que tem ainda até hoje, as salas enfileiradas. Vocês podem lembrar, a maioria das aulas era daquele formato, mas um professor ou outro permitia formar grupos em determinados momentos. Mas era em determinados momentos, né? Não era o fluxo natural das aulas, das disciplinas, né? Era um momento que ia ter que fazer um trabalho, a gente sentava, mas depois se organizava todo mundo em fileirinha. Pelo menos comigo foi assim, né, Gleiton? Não sei contigo se era assim. Não acontecia de vez em quando, mas não era o natural formar grupos, né? Então, a gente foi educado nesse processo, nessa forma, e quando a gente fala dessas estruturas, fazer com que a gente tem, por exemplo, eu posso ter uma sala de aula em que todas são aquelas cadeiras universitárias, sabe? Aquelas que só tem um braço, assim, eu posso juntar pequenos grupos, eu posso trabalhar, mas na minha escola só tem carteira, né, na educação infantil, nos anos iniciais, não tem como eu fazer uma rodinha. A gente pode trabalhar em formato de duplas, em formato de trio, né, que um fique olhando para o outro, ou minimamente um do lado do outro. Então, vai a depender de como nós escolhemos, né, a didática, né, a forma, o método que vamos fazer para aplicar a metodologia ativa, a gente tem formas e formas de organizar a sala, o espaço físico. E já tem empresas, né, que já trabalham com esses espaços prontos e vendem essas salas de aula já prontas aí. Então, muitas escolas aqui do Distrito Federal têm essa perspectiva. CEUB tem no espaço físico, tem várias salas interacionistas, tecnológicas, tem algumas chamam de sala inovadoras, eu não lembro, como a gente não vai muito presencialmente no CEUB, mas eu sei que tem uns espaços lá que é bem diferenciado. E aí são espaços mesmo, gente, não se assustem, né? Porque aí algumas pessoas mais antigas que vêm assim, nossa, tem até, como é que é? Tem colchão, tem travesseiro, tem puff, mas a ideia é essa mesmo. Já é comprovado cientificamente que os espaços inovadores, espaços criativos, né? Eles precisam ser espaços que trabalhem parte do cérebro. Então, por exemplo, quando a gente pega uma sala interativa que ela tem várias cores, né? Aquelas cores são intencionais, porque facilitam o processo de aprendizado. Nada é por acaso, tá? Quando a gente coloca, por exemplo, as mesas em círculos, né? É justamente porque a gente quer trabalhar ali várias habilidades, várias competências. Trabalho em grupo, quer dizer, trabalho em equipe, trabalhar a diversidade, a pluralidade de ideias, né? Tudo aquilo que está no currículo como habilidades e competências a gente consegue. Né, resolução de problemas, né, enfim. E aí a gente tem essa questão do olhar, né, do tete a tete, trabalha as questões das inteligências emocionais dentro desse processo. Então, é uma bomba aí de habilidades e competências e de intencionalidades que essa estrutura de sala permite, né, que isso aconteça de forma mais fluida do que aqueles espaços enfileirados, né, em que não há essa prática, né? Você não consegue perceber, ter essa visualização, né, dentro desse contexto. E aí, o que nós vamos ter? Né? Nós teremos aí, dentro da questão das metodologias ativas, a questão de como nós devemos pensar, né, a avaliação. Né, ainda mais nessa perspectiva da utilização dos recursos digitais, cada vez mais constante, cada vez presente aí, principalmente nessa época que nós vivemos pós-pandemia, que aí, né, a EAD deu uma virada, já estava começando a virar demais, agora deu esse boom. Vários estudos agora estão saindo sobre a questão da educação, da modalidade da educação à distância, em várias perspectivas. Nós vimos as potencialidades e as fragilidades que nós, brasileiros, especificamente, tivemos com relação à inclusão, né, de uma forma acelerada da tecnologia digital no processo de ensino-aprendizagem, que já estava fluindo, mas que algumas pessoas sequer tinham ouvido falar, né? Até pessoas mesmo assim que não têm muito acesso à informação, quando perceberam que o menino não estava indo mais para a escola, foi que todo mundo teve que explicar para né, aquele grupo o que era a educação à distância. Então, eles começaram a entender, né, essa lógica da educação e viram que, para alguns casos, é possível, né, a gente comprovou que é possível, e também a grande questão que nós precisamos ter, né, óbvio,
que a gente, quando a gente fala também de educação à distância, a gente não pode confundir com o ensino remoto, né? Porque educação à distância é a gente utilizando uma ferramenta tecnológica, como nós, digital, né? Como nós estamos fazendo aqui agora nesse momento, com acesso à internet, né? Com acesso à câmera, tal, não sei o que, microfone. Isso é uma educação à distância. Agora, a educação remota não necessariamente tem a utilização de uma ferramenta tecnológica, né? O aluno pode fazer uma atividade impressa que ele pegou na escola, o pai pegou e levou para ele fazer e tal, né? Então, existem vários outros recursos aí também que adequam à questão. Então, educação remota não necessariamente tem a utilização de equipamentos digitais. Por exemplo, teve regiões, municípios que na época da pandemia utilizou a televisão como uma ferramenta, né? Então os alunos assistiam às aulas na televisão, né? Um canal aí emprestado, um sinal emprestado, seja qual. Então isso não quer dizer que todo ensino remoto tem que utilizar a internet. Utiliza sim, mas não tão somente. A educação à distância tem a necessidade da utilização, né, das ferramentas digitais, até porque tem que ter registro, né, né, que o aluno realmente assistiu à aula, participou, fez avaliação, então é outro procedimento. Quando a gente pensa na questão, né, da avaliação, a gente precisa entender que a avaliação, sempre que a gente fala de avaliação, vem uma puxada, né? Dá um certo medo quando a gente fala assim, você vai ser avaliado, ou, né, eu preciso avaliar alguém, né? E ainda mais quando a gente fala assim, Gleidson, faça uma autoavaliação sua com relação à disciplina até agora. Dá um certo desconforto, né? A gente não aprendemos com frequência a nos autoavaliar. Era um professor ou outro que permitia a gente fazer autoavaliação, né? E ainda quando um professor falava assim, não, sua nota vai ser a que você quiser. Aí o povo achava, né? Esse professor é um vagabundo, não quer dar aula, né? Tem preguiça. Ele dá a nota que ele quiser, ó. Se você quiser, fala que é 10, que todo mundo passa com 10 com ele. Né? E aí essa questão da autoavaliação, que não, durante muito tempo não foi levada a sério, né? Dentro da questão instrucional, né, de explicar o que é uma autoavaliação, mas como nós não fomos ensinados a nos autoavaliar, as metodologias ativas têm muito essa pegada da autoavaliação, né, e é por isso que a gente pensa na perspectiva da avaliação como um processo. Só que para a gente, não tem como a gente fazer uma avaliação processual sem antes nós sabermos para onde nós queremos ir, né? Nós sabemos que nós queremos uma educação, né, que direcione para a qualidade, mas quando eu falo de uma avaliação processual, eu preciso saber, né, como que aquele estudante estava antes de eu iniciar o processo e como ele saiu do processo. Né? Não tem como eu fazer uma avaliação baseada somente no resultado final, porque como ele é o sujeito ativo do processo, como é ele que está construindo o seu processo de ensino-aprendizagem, né? Processo, né, criando lá, ampliando o seu leque de conhecimento, como que eu posso basear a avaliação dele somente no resultado final, se eu não sei se o processo feito por ele, os caminhos percorridos por eles, vão, né, não surtiram nenhum efeito. Então, quando eu coloco o estudante como protagonista do processo, como ele, o responsável do processo de ensino-aprendizagem, essa perspectiva da avaliação consegue me dizer se realmente ela foi qualitativa, né? Então, quando eu penso numa forma integral desse processo, né, de significado, né, de aprendizado para ao longo da vida do estudante, ele consegue fazer essa assimilação, quando ele consegue trazer habilidades e competências, eu posso ali também trazer questões de que aquele processo, né, percorrido por ele surtiu um efeito ou não. E aí, quando a gente fala da questão da avaliação, né, vem sempre essa perspectiva, isso já que no século XX, né, Pierrot, que é o grande pesquisador da avaliação da aprendizagem, ele traz para a gente que a avaliação ela não serve, e nós fomos criados, e isso é uma pregação da educação tradicional, que a avaliação ela deve ocorrer para fazer uma comparação de um sujeito com outro, ou de um grupo com outro, dentro dos conhecimentos ali que os estudantes construíram. Isso, na verdade, não se trata, né, e a gente contesta muito essa questão da comparação,
Mas é o perigo que ela traz para a gente. Até porque eu sempre falo, né? Não tem como a gente falar de avaliação também e saber que vai chegar um determinado momento da nossa vida em que, infelizmente, nós vamos ser comparados e que, felizmente ou infelizmente, nós vamos ser ranqueados, né? Não, pode não ser na educação básica, mas lá no processo, né, para o mercado de trabalho, quando você quer fazer concurso público, que vai rolar ali é o ranqueamento, não é o processo subjetivo da sua formação. Então, chega um determinado momento na vida que a gente vai passar pelo processo da avaliação somativa mesmo, do ranqueamento, quem é o melhor, quem é o pior, quem tirou maior nota, quem não tirou. Tá? E é isso que a gente tem que ter o cuidado quando a gente está falando de avaliação. Não quer dizer que, né, quando nós falamos lá dos tipos de avaliação, né, a avaliação diagnóstica, né, a gente tem, o nome diz, né, a avaliação diagnóstica, ela vem na perspectiva de ver como é que o estudante está, com aquele grupo de estudantes estão, né, dentro do que vai ser trabalhado com eles, né, na perspectiva da temática que vai ser introduzida. Então, a própria avaliação diagnóstica, né, que o nome diz, ela vai diagnosticar quem são, né, esses personagens, esses sujeitos que eu vou trabalhar, que eu vou entrar com uma temática, discutir algum determinado processo. Uma vez que eu fiz isso, que eu tenho ali um mapa, né, de quem tem mais ou menos um conceito, né, de uma temática que eu vou abordar, eu consigo ali fazer uma avaliação de forma que eu consiga trazer os conhecimentos para suprir aquelas necessidades de uma forma que seja no sentido de formar, né, construir, reconstruir o aprendizado, para e passo, né, fazendo avaliações pontuais, e aí quando a gente fala de avaliação, a gente não está falando de prova escrita, a gente não está falando, mas quando a gente fala, por exemplo, de perguntar e falar, olá, Gleidson, agora me fala, eu sei que você já sabe mais ou menos qual, digamos, o conceito de metodologias ativas, você utilizaria, e aí uma vez que você me dá esse conceito, eu posso tocar o barco. Mas, por exemplo, se eu te pergunto o que é metodologias ativas e você titubia, né, na questão do conceito do que é metodologias ativas, eu dentro do processo formativo, eu vou tentar trabalhar contigo essa fragilidade, ou o grupo de pessoas que tiveram mais fragilidades nesse conceito específico. Eu entendi o que é metodologia, eu entendi, por exemplo, que ser ativo é uma das pessoas, mas ainda não assimilei que se é o professor ou se é o aluno, né? E aí eu vou trabalhar essa questão. Então, e aí eu vou perguntar ao longo do processo, né? Eu vou verificando aí como que você vai construindo esse conceito, né, assimilando da forma como deveria, né, trazendo aí a partir do seu olhar. E aí a gente faz essa comparação, né, que é a avaliação comparativa, né, como que está você, como que você entrou no processo, né, daquele tema e como que você saiu, e por fim, o que a gente condena muito, né, mas que algumas escolas utilizam somente ela para poder fazer seu processo de avaliação, a avaliação somativa, né, que é aquela avaliação que vai lá dar 0 a 10 para o aluno e ranqueia naquele processo sem levar em consideração, e geralmente ela acontece bimestral ou semestral, dependendo da escola. E desconsidera, né, esse ponto. E aí é importante a gente lembrar que há uma defesa, até mesmo dentro dos nossos documentos regimentários, a questão de uma análise subjetiva desses processos avaliativos, que é a constituição do próprio conselho de classe. Então, o conselho de classe vai trazer aí, né, um olhar mais sistêmico, né, por aluno e por turma, e os professores que conduzem aquilo ali tomam suas decisões, né, para poder fazer essa análise comparativa e às vezes até a análise, né, a somativa, e aí entra aquelas questões lá de arredondamento, não, vamos aprovar ele, não sei o que, né? Mas, mesmo que algumas instituições utilizem essa avaliação somativa, como eu estava dizendo, não existe, né, uma avaliação que seja a ideal para todas, e talvez algumas escolas nem saibam. Eu conheço alguns professores que realizam avaliação diagnóstica, mas não sabia que aquilo que ele fazia na sala de aula era uma diagnóstica. Que era, por exemplo, quando o professor de física e de química falava assim, deixa eu ver, o que vocês sabem aí de, por exemplo, regra de 3. Vamos ver se vocês lembram. Para eu poder seguir com a matéria, vocês precisam saber regra de 3. Então, geralmente, ele fazia mais saber nem que era um diagnóstico. Eu chamava de revisão. Vou fazer uma revisão aqui para vocês. Mas, na verdade, era um diagnóstico
para ver até onde estava indo. E até mesmo não tinha, né? Antigamente nas formações dos professores não tinha essas definições muito claras sobre avaliação. E lembrando que nós, né, começamos a falar, voltarmos a falar sobre métodos avaliativos aqui no Brasil pós-ditadura militar, né? Porque o tempo aí da ditadura militar, nós tivemos aí uma proibição, né, de se pensar métodos, ainda mais levando essa perspectiva do estudante como protagonista do processo. E aí, quando nós tentamos fazer isso constantemente, né, isso tem fortemente acontecido desde a década de 80 aqui no Brasil, de mudar esse olhar, e aí a gente tem, né, algumas pessoas ainda com essa questão de saudosista, né, da época, né, em que eles falavam que os estudantes respeitavam os professores, né, porque na minha época professor era respeitado, agora ninguém respeita mais professor. E aí a gente entra num outro questionamento, né? Será que é a falta de respeito com os professores ou são a forma como a família trata esses estudantes que vão até a escola, né? E aí os professores, né, enfim, tenta dialogar, enfim, dar mais espaço. E aí a gente tem que pensar nessas perspectivas, né? Seria o papel do professor, né, né, e aí é muito fácil quando o professor está lá no processo de o detentor do conhecimento, o dono da verdade absoluta, e tem toda essa caracterização do poder, né, por isso que a gente fala que a educação tem essa questão do poder, né, e aí tem um jogo de poder, o professor tem o poder sobre os estudantes, né, e aí as metodologias ativas vêm na perspectiva, não, pera lá, não é uma relação de poder, né? Deve haver uma relação de respeito e não de forças de poderes, né? Quem faz mais isso, quem faz mais aquilo, quem detém mais, né? Quem tem mais conhecimento que esse, quem tem, né, mais luminosidade que o outro. Então, muda essa questão, essa perspectiva desse olhar com relação à forma de agir, né, a forma de se pensar, esse processo de relacional entre as pessoas, entre os pares envolvidos, e a avaliação ela traz aí, a gente nunca vai ter uma avaliação quando a gente pensa na perspectiva das metodologias ativas, uma única avaliação que ela fale por si só. Eu não posso trabalhar tão somente com avaliação diagnóstica e deixar isso como pronto e acabado. Da mesma forma, comparativa, eu dependo de outra avaliação. A somativa, né? A somativa, na minha percepção, quando a gente faz análise conceitual, é a única que pode andar separada. Entretanto, o prejuízo que a somativa, por ser exclusiva dentro de um processo de ensino-aprendizagem, traz e esconde ali outros elementos que são mais importantes do que a simples nota, né? Porque aí, enfim, a gente tem que pensar nessa perspectiva e pensar também que existe aí, ainda mais a partir agora da BNCC, agora tivemos a notícia, né, que do ensino médio vai ser revogado, né, o novo ensino médio, ainda bem, defendo essa pauta neste momento. É uma ideia bacana, mas as escolas é aquela, né? Pulou etapa demais para querer alcançar alguma coisa, né? É lindo você querer que os estudantes tenham um itinerário formativo, que eles escolham, que ele tenha opções, né? Mas a rede pública vai permitir que os alunos da rede pública tenham opções? Não vai, não está conseguindo, né? Não consegue. É necessário investimento, é necessário contratação de pessoas para atendimento de determinados projetos, né? A gente precisa de pessoas, por exemplo, que trabalham em laboratório. A gente não tem, aí tem que falar de vários laboratórios, a gente não, aqui no Distrito Federal, pegando o exemplo do Distrito Federal, nós não temos uma carreira de profissionais para trabalhar em laboratório nas escolas, né? Laboratório, aí é de saúde, eu quero pensar em, vamos projeto de estética, tá, mas e os profissionais, né? O professor de biologia não dá, o professor, não é? Tem cursos específicos para isso, né? Então a gente tem que ter esse olhar e a rede pública não consegue, né? Não consegue. E olha que nós estamos com um olhar aqui de uma perspectiva que eu posso falar de lugar de fala, porque eu estou dentro da Secretaria de Educação e trabalho no Conselho de Educação e somos ainda do Distrito Federal, que é uma capital, né, que tem recurso financeiro para dedéu, né? Temos nossas falhas nas estruturas das escolas, temos nossas falhas, né? Mas nós temos um quadro de profissional dentro da Secretaria de Educação mais gabaritado do Brasil, com maior número de doutorados e maior número de mestres, né? Dentro da Secretaria de Educação. Né? A gente é cercado, por exemplo, por pessoas que têm o maior índice, né, de curso superior do Brasil, de pós-graduação. Então, a gente está cercado
E mesmo assim, né, sabendo que a gente tem um recurso, né, muito bacana, né, de investimento em educação, a gente tem essas falhas constantes. E mesmo aqui, a gente percebe as redes privadas de ensino que ofertam o ensino médio, têm investido recursos pesados, né? Assim, vi escolas já gastando R$500 mil para conseguir implantar o novo ensino médio, né? Porque aí, quanto mais investimento, você tem mais catálogos de itinerários formativos, né? E aí você tem mais possibilidade de trazer mais estudantes, porque naquela escola específica eu consigo estudar música, por exemplo, né? Qual é a escola pública que vai conseguir colocar um projeto, botar, eu queria estudar música, precisa de instrumento musical, precisa de professores de música, né, especializar. Os outros professores de música que nós temos, concursados, trabalham na Escola de Música de Brasília, né? Então, assim, é complicado colocar essa realidade para frente, então a gente precisa, né, ter esse olhar. E quando a gente pensa nessa questão das avaliações, peraí que eu vou dar... Com a aprovação... Aí. Quando a gente pensa nessa perspectiva das metodologias ativas, né, dentro do processo, então a gente precisa quebrar vários paradigmas, né, e o processo avaliativo é um desses, né. E quando a gente pensa nessa questão das avaliações, primeiro que elas não andam isoladas, né, se bem que a somativa andou e anda ainda muito isolada, e ela é permitido, né, ela se permite fazer isso, mas as outras é uma, né, puxando a outra. Então, para fazer o diagnóstico, eu preciso, né, eu faço o diagnóstico primeiro para depois eu seguir para as próximas, né. Na somativa, eu só vou lá e vejo se sabe ou não sabe, mas eu não sei como que aquele menino conseguiu adquirir o conhecimento, né, construir o conhecimento ao longo do processo. Não sei, não conhecia as etapas. Ele simplesmente, lá no dia de uma prova final, foi lá e gabaritou a prova. E se pegou cola, né? Como muitos já fizemos, né? E aí acontece, assim, e é necessário ter essa reflexão. E aí, deixa eu colocar esse videozinho aqui rapidinho, só para a gente fechar essa questão da avaliação. Peraí. Da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e dos currículos referenciais construídos em regime de colaboração entre estados e municípios, o Brasil estabeleceu direitos de aprendizagem comuns a todos os estudantes. As avaliações desempenham um importante papel na garantia dessas aprendizagens e, para que isso ocorra, elas devem fazer parte do processo pedagógico. A avaliação possibilita que os professores diagnostiquem o nível de conhecimento da sua turma, monitorem o progresso no desenvolvimento dos estudantes, orientem seu trabalho e promovam intervenções pedagógicas. Dessa forma, a avaliação passa a ser uma prática permanente do processo de ensino e aprendizagem. Mas como isso pode ser feito na prática, no dia a dia das escolas, na sala de aula? As avaliações podem ser utilizadas para apoiar o processo pedagógico de 3 maneiras mais frequentes. Diagnóstica, normalmente realizada no início do ano para identificar os conhecimentos prévios dos estudantes, é utilizada para identificar prioridades de aprendizagem, bem como para orientar o planejamento de ações que possam apoiar o desenvolvimento dos estudantes em direção a expectativas de aprendizagens estabelecidas. Formativa, realizada de maneira contínua, processual ao longo das aulas e tem por um objetivo orientar o processo de ensino e aprendizagem, permitindo acompanhar se os estudantes estão avançando no alcance dos objetivos de aprendizagem esperados. Esta função da avaliação permite ao docente identificar aprendizagens que ocorreram ou não, oferecer orientações para os estudantes que ajudem na aprendizagem, garantir que tanto os docentes quanto os estudantes identifiquem avanços e dificuldades e encontrem estratégias para garantir a continuidade da aprendizagem. A avaliação formativa ocorre durante o processo de ensino e aprendizagem, possibilitando ajustes e correção de rotas. É uma prática essencial na educação escolar. Sem ela, não é possível ter conhecimento sobre o êxito do ensino e da aprendizagem em curso. Somativa. Ocorre ao fim de um processo educacional. Ano, semestre, bimestre, ciclo, curso, tem foco na determinação do nível de domínio de alguns objetivos estabelecidos para serem aprendidos em um dado período de tempo, propondo-se a realizar um balanço somatório de uma ou várias sequências de ensino. Nesse sentido, ela está centrada na mensuração dos resultados das aprendizagens, tendo por base critérios gerais.
Seus resultados servem, por exemplo, para verificar, classificar, situar e informar. Com a BNCC e os novos currículos, as redes têm um referencial a ser seguido. Para garantir a coerência entre currículo e avaliação, é fundamental que tanto as avaliações diagnósticas e formativas, quanto as avaliações somativas, incorporem nas suas concepções as competências e habilidades presentes na base. Tendo em vista as demandas e desafios característicos do século XXI, espera-se que os estudantes dominem habilidades consideradas essenciais para o mundo atual, e assim possam se desenvolver com êxito ao longo da vida. Nesse sentido, é fundamental que as avaliações sejam capazes de aferir habilidades que envolvem dimensões mais complexas do processo cognitivo, como o pensamento crítico, a capacidade de resolver problemas com múltiplas soluções ou a diferenciação entre fatos e opiniões. Neste ano, em que o mundo foi impactado pela pandemia do novo coronavírus e que milhares de escolas foram fechadas, as consequências sobre a aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes precisarão ser precisamente identificadas e solucionadas. As práticas avaliativas ganham ainda mais relevância neste contexto adverso, sendo uma importante aliada para que se tenha uma verdadeira compreensão do cenário que as escolas enfrentarão. Apenas por meio de processos avaliativos estruturados e precisos é que será possível apoiar os docentes e estudantes em estratégias de priorização curricular, intervenções pedagógicas planejadas e verificação da aprendizagem, superando os desafios impostos pela pandemia e consolidando um ciclo permanente e exitoso de ensino. Bom, e aí quando a gente está falando dessa questão, né, das avaliações, a BNCC traz aí, e é bacana porque dentro da BNCC, obviamente, está falando dos anos iniciais, educação infantil, anos finais, que essas tão bacanas, foram bem interessantes o processo de construção delas, e já traz essa questão de como a avaliação pode ser direcionada, e deve ser direcionada. Aí ele traz 3 elementos fundamentais, né, a diagnóstica, formativa e somativa, dentro dessa perspectiva minimamente, né. E aí quando a gente traz essa questão, né, das concepções, né, dentro da educação válidas, e a gente trazendo como exemplo aqui a educação híbrida, né, que é essa educação que é mesclada entre o presencial e a distância, né, utilizando aí ferramentas tecnológicas, digitais, e momentos, né, que são mesclados aí com práticas, né, dentro de algum determinado espaço, né, instituição de ensino, vamos levar assim em consideração. Porque isso também pode ser levado em consideração se a gente estiver falando de um processo de treinamento, né, de capacitação, enfim, de colaboradores, né. Mas aí quando a gente está tratando dessa concepção da metodologia ativa, né, numa perspectiva do processo, né, de ensino-aprendizagem como recurso híbrido, né, que é o que a gente utiliza e que já tem uma pegada pela própria estrutura de ter essa movimentação entre o presencial e a distância, né, utilizando equipamentos tecnológicos, né, que é um processo diferenciado totalmente presencial e do totalmente à distância, a gente pode trabalhar possibilidades de avaliações e que traga todos esses elementos, como, por exemplo, as avaliações em teia, né, que é aquela avaliação onde, também conhecida como avaliação entre os pares, né, que é onde, por exemplo, o Gleidson me avalia, eu avalio o Gleidson, que depois eu vou avaliar a Maria Fernanda, que depois a Maria Fernanda avalia, né, essa avaliação em teia, que também é avaliação entre pares, né, então, cada um avaliando ou avaliando o outro. E quando a gente tem também, e aí a autoavaliação, né, que vem nessa perspectiva, já é o oposto, né? Em vez do outro estar me avaliando, não o professor, e a gente quebra um pouco isso, porque a ideia, quando a gente fala dentro desse processo, né, em que a gente coloca o estudante como protagonista e o professor como facilitador do processo, o professor também entra dentro dessa questão da avaliação. Você já teve, Gleidson, em algum momento, se lembra algum momento em que o professor falou assim, não, vocês agora vão me dar uma nota?
Era bem difícil, professor, ouvir isso em sala. Mas já aconteceu uma vez ou outra, né? Só que faz muito tempo, eu não lembro assim exatamente, não. Mas É, aquela questão do aluno se autoavaliar, o que que você conhece aí? Você realmente vale 10, vale 8? Isso aí eu vi acontecer mais vezes, muito mais, aham, sabe? é. E aí, por exemplo, a ideia é justamente essa, né? Dentro das metodologias ativas, não só o estudante é avaliado, mas ele, o professor também passa pelo processo de avaliação, né? Então, a ideia é essa. E quando a gente fala dentro das metodologias ativas, né? Aí tem vários, né? O diário de bordo, né? Que é aquilo que o estudante vai escrevendo a cada dia, a cada aula, e ele vai, né, criando ali, dizendo quais são suas dúvidas, o que ele conseguiu, né, aprimorar naquele dia de estudo. Então, ele vai construindo o seu mapa de bordo. A questão do mapa conceitual, eu gosto de trabalhar isso em algumas atividades, né, do estudante criar, né, pegar conceitos de um determinado conteúdo que está sendo trabalhado e criar mapas conceituais, né, de que dê noção ali de uma conexão uma coisa com a outra. A que a gente utiliza muito, né, que são os fóruns, né, algumas redes sociais que você pode utilizar interatividade online, né, e temos também a avaliação formal, que não pode sumir também, que a gente já conhece, que é aquela que vocês fazem lá, que são obrigados a fazer presencialmente, né, que tem que ir presencial para fazer a avaliação, que isso não é uma questão das instituições, mas do Ministério da Educação, que coloca isso como obrigação, porque, enfim, é complicado, né, porque algumas pessoas fazem educação à distância justamente por não ter possibilidade, às vezes, quase que nenhuma, né, de se deslocar para outros espaços, e aí fica bem complicado. Mas eu também entendo isso, eu também entendo, porque tem outra pegada administrativa aí que a pessoa tem que estar vinculado a um polo, né? Então, se ela está vinculada a um polo, entende-se que ela mora próximo daquele polo. Aí acontece, é complicado porque tem muita gente, por exemplo, vou fazer AD, mas eu estou matriculado no Polo de Brasília, mas vou me embora, vou lá para os Estados Unidos. E aí, né, tem esse complicador, porque mas eu também não posso e aí é complicado, porque eu não posso também proibir um menino de viajar, porque é justamente por isso que ele está fazendo um curso superior, né? A distância, porque às vezes, né, não tem tempo, porque tem uma vida doida, né? Enfim, é. Enfim, vamos pensar sobre isso no nosso próximo seminário, Gui. Ó, e aí a gente tem aí, dentro desse processo, ó, os conceitos, né, o tipo de formativa. Ela ocorre durante o processo de ensino-aprendizagem, apresenta caráter regulador, mediador, inclusivo, colaborativo, reflexivo e dinâmico, né? A função dela é obter evidências sobre a aprendizagem e propor condições para a tomada de decisões sobre o replanejamento abordado. Então, é o mapa, né? É aquilo, o nosso, quando a gente fala da formativa, a gente precisa de uma bússola. Então, a formativa, ela nos dá esse caminho, né? Se aquele planejamento que eu preparei para um determinado conteúdo, para uma determinada aula deu certo, eu sigo o rumo, senão eu preciso voltar a mudar a rota. E é que eu sempre falo, né? Quem faz estágio comigo, que está naquele momento da regência, né? Eu falei, gente, planeja aí. Professor, mas se não der tempo de eu aplicar, e se não deixar, eu falei, a gente reformula, a gente volta. Daí é uma coisa que eu bati muito na tecla, porque antes a gente estava cobrando um planejamento sem vocês conhecerem, o estagiário conhecer a escola, você conheceu a turma, sem conhecer a professora, né? Então, tava dando um probleminha com relação a isso. E aí eu questionei, a gente conseguiu mudar agora. Mas o planejar, você pode até planejar algo, né? Eu quero planejar dessa forma, mas talvez, a partir do momento que você tem o contato com a turma, aquele planejamento não vai funcionar para aquela turma. Né? Então, nós não fazemos, é igual o currículo, né? Currículo, quando a gente vai procurar emprego, as pessoas têm mania de imprimir o mesmo currículo e entregar para vários lugares, né? Assim, eu vou entregar para uma loja de roupa, mas também vou entregar para um organismo internacional. Aí manda o currículo lá dizendo que trabalhou, né, como vendedor diz, que para o internacional ninguém quer saber disso. Então, e a mesma coisa é um plano de aula. A gente planeja, a gente prepara, mas a gente vai moldando de acordo com a especificidade do público que a gente vai utilizar aquele planejamento, aquele aluno, né? Eu posso ter, por exemplo, já aconteceu isso comigo, de eu estar dando aula numa escola pública, periférica, né, quem é de Brasília deve conhecer a região estrutural, e dando aula para uma escola de classe A, numa região administrativa chamada Asa Norte. E aí era a mesmo ano, né, quinto ano.
e trabalhando no mesmo currículo, mesmo tempo, só que para uma eu tinha limitações com relação a, por exemplo, eu quero utilizar DataShow, quero utilizar passado não sei o quê, nananana, não tinha essa disponibilidade tecnológica para isso. Já no outro espaço, eu tinha DataShow, eu tinha quadro interativo, eu tinha laboratório, né? A biblioteca eu poderia reservar, tinha uma sala inovadora, né? Então, e aí eu, com um planejamento, eu conseguia utilizar, por exemplo, quando chegasse na parte recursos pedagógicos vão ser, né, utilizados dentro do meu planejamento. Nenhuma eu tive que adaptar, no outro eu utilizei, né, e aí a gente vai fazendo isso. Então, a avaliação formativa, ela nos ajuda também a dar um norte no nosso planejamento. Se eu continuo com esse, eu volto e faço outro. A somativa, né, também, que a gente brinca aí, chamada de classificatória. Aí o objetivo dela, né, que é verificar a aquisição de um conjunto de conhecimentos planejados pelo professor. É aplicada no final de um período determinado, normalmente pelo uso de provas e testes que resultam em notas ou conceitos. Qual que é a função dessa avaliação? Para certificar, comparar, medir o sucesso ou insucesso dos alunos com a aplicação de notas ou conceitos. Seus resultados podem servir como indicadores para ações a serem realizadas pela gestão da escola. É um aferidor. A gente não pode, né, a gente não pode negar que a avaliação somativa é importante, faz necessária, e chega a determinado momento da nossa vida que ela está presente, como, por exemplo, quando a gente fala de certificar, né, quando a gente pega o Enem, tudo bem que o Enem já foi certificador para o ensino médio, mas hoje quem faz a certificação do ensino dessa etapa, dessa modalidade, é o Enseja, né? Então tem um exame lá que você faz e a sua nota vai te certificar ou não, né, para a conclusão de um ensino ou de um componente curricular, porque você pode fazer isoladamente. Mas aí quando a gente pega, por exemplo, no sentido de ranquear mesmo, o Enem faz isso, né? Você tira a nota, né, vai verificar se você possui ele a partir de questões que tem um método ali por trás, né, que a gente fala indicadores de conhecimento, que são proficiências que a gente verifica, né, se a pessoa que respondeu determinado item possui uma habilidade e uma competência que está exigida naquela questão, ou se ela possui só a habilidade, ou se ela possui só a competência, ou se ela não possui nenhum dos dois. Então, cada item que é respondido, por exemplo, dentro de uma questão de concurso público, para quem não sabe, tem ali uma intencionalidade. Então a gente consegue, e principalmente quem utiliza muito dessa metodologia, a mais utilizada é a metodologia de Bloom, né, que ele traz ali indicadores com proficiências para a qualidade, né, do processo educativo. E dentro dessa pegada dele, ele tem indicadores que conseguem analisar a proficiência, por exemplo, língua portuguesa. E quem utiliza muito disso são as redes, as avaliações em larga escala. Quando a gente pega também o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, né? Ele utiliza ali de indicadores de qualidade, e ao final e o interessante é que ao final do processo, do exame aplicado, ele dá uma devolutiva para a escola, que a escola consegue saber, as secretarias de educação conseguem saber quais são as potencialidades e as fragilidades dos estudantes. Quantas crianças responderam, por exemplo, o item A, o item B, o item C, e o que cada item desse quer dizer, por que ela respondeu. Se ela consegue conceituar, ou se ela consegue visualizar, ou se ela... Então, aí a Secretaria de Educação consegue ter um mapa dos temas, dos principais temas que os estudantes têm dificuldade, né? Então, é bastante utilizada nessa perspectiva de você criar um mapa, de saber o que você pode modificar pedagogicamente, né, em algumas disciplinas, em algumas unidades curriculares, como português, matemática, e fazer um projeto, né, macro para a rede de ensino, para melhorar o desempenho nessas proficiências que foram baixas, né, de pouco alcance. Então, a somativa vem nessa, e também vem para garantir lugar ao sol, né? Se a gente pega o Enem, igual eu estava falando anteriormente, ela, né, te ranqueia aí para te dar uma vaga de acesso a curso superior, né? E aos programas de fomento de acesso à educação superior, como o FIES, o ProUni. Então, chega um momento que ela se faz necessária para... Né, porque a gente sabe que dentro de pesquisas científicas, para que a gente consiga ter um mapa real das situações, a gente precisa ter uma análise quanti-quali, né? A gente precisa ter uma análise quantitativa, mas também aspectos qualitativos. E aí um exemplo claro, né, quando a gente fala aí do SAEB, qual que era a grande crítica do SAEB, que é ainda? É que eu vou lá, o Estado, né, o Ministério da Educação,
vai lá, avalia o estudante e ainda tem trabalhado só, não, acho que ampliou no ano passado, acho que foi Ciências da Natureza, que teve também dentro de componente curricular avaliado, mas geralmente o histórico maior é de português e matemática, como que os estudantes, o que se afere na qualidade da educação brasileira é português e matemática. Agora que a gente está começando a mudar, colocar outros componentes curriculares para avaliar. Quando a gente está trabalhando com a questão dessa questão da qualidade, né, e o SAEB tem essa crítica, eu tenho que ter um cuidado, né, quando eu falo da avaliação e utilizo resultados finais para ranquear uma escola e para ranquear um estado, por exemplo. Né, isso acontece sempre quando sai o resultado do SAEB. Ceará teve um boom gigante nos últimos resultados, né, tanto é que, vocês ouviram aí, vocês viram esse fluxo todo, que os representantes, né, os governadores que conseguiram, né, a vice-governador e o governador lá do Ceará, agora estão à frente do Ministério da Educação, e é um exemplo de educação que seguiu um roteiro, né, a partir dos resultados do SAEB. Mas isso eles precisavam, né, para poder fazer um plano pedagógico. E interessante, quando a gente faz a análise, o que a gente percebeu, que mesmo alternando o governo, o projeto da educação de melhoria, né, da parte pedagógica seguiu, e aí os resultados foram, né, alcançando, porque a gente sabe que na maioria das vezes a educação é isso, né, quando eu falo de forças de poderes é isso, é aquilo que está andando geralmente na educação, quando há virada de governo, parece que eles falam, não, vamos acabar com isso porque quem fez foi o outro, né, não vamos dar continuidade nesse processo. Então é muito complicado isso, a gente sofre muito com isso, né, dentro das políticas públicas da educação. Mas aí quando a gente pensa, por exemplo, nessa prerrogativa do quanti-quali, né, o mapa que nós temos hoje da educação brasileira, a grosso modo, é baseado e dado a responsabilidade para os estudantes. Então, o estudante é avaliado. E pronto, e acabou. Ele sabe ou não sabe, né? Entretanto, porém, todavia, né, isso são números muito crus e sem pouca informação. E aí, por exemplo, aí a partir disso, muitas falas foram geradas numa perspectiva de justificar determinados baixos resultados, né? Por exemplo, mas a minha escola ficou com resultado baixo em português e matemática porque eu não tenho um laboratório de informática, né? A minha escola ficou porque eu não tenho acesso à internet. A minha escola ficou ruim porque ficou com resultado baixo porque eu não tenho água encanada, saneamento básico próximo da escola. Enfim, problemas estruturais, né? E aí, quando a gente pega esse olhar, né, do estudante ter saído ruim, só estou avaliando o estudante. E aí eu não avalio, por exemplo, a estrutura física, se aquela estrutura física, a gente sabe que interfere sim, dentro dos resultados finais, se a questão da ausência de laboratório de informática gerou esse resultado negativo também. Se, por exemplo, a escola tem saneamento básico, né? Não tem água, falta água, não tem internet, enfim. Isso realmente e é comprovado com base em quê? Então, o SAEB não dá esse resultado para a gente, só fala que o aluno foi ruim em matemática, foi ruim os professores, por exemplo, os professores fazem formação continuada? Quando que eles fazem? Qual foi a última formação? Os professores daí possuem especialização, possuem mestrado, como é que deram continuidade dos estudos, não deram? Né? Isso não é analisado, então fica dado muito quanti, né, do que os alunos erraram, a gente sabe quais são os conteúdos, mas dando essa responsabilidade somente a isso. E aí, um exemplo que aqui no Distrito Federal a gente conseguiu criar um sistema permanente de avaliação da educação em que a gente pegava dados contextuais. Então, nós criamos o nosso processo avaliativo aqui para verificar, né, como que os estudantes estavam em determinados componentes. É uma réplica do SAEB, a grosso modo, mas que, para além disso, a gente também apresentava um questionário para os estudantes, um questionário para os professores e um questionário para os gestores da escola. E aí os gestores avaliavam seus professores, os professores avaliavam, né, os seus gestores, os professores eram avaliados pelos alunos, os alunos eram avaliados pelos professores. E todos avaliavam a estrutura da escola. Então, por exemplo, olha que engraçado os resultados que nós encontramos. Em alguns, né, quando a gente ia em algumas regionais de ensino mostrar os resultados, aí os professores vinham com essa justificativa, né? Não, mas olha só, esse resultado foi ruim porque minha escola não tem internet. Ah, não, minha escola foi ruim porque minha escola não tem
não têm acesso a laboratório de informática. E aí a gente quebrou essa fala, né, esse paradigma dessa verdade, que até então a gente falava-se, mas a gente não tinha dados, né, fidedignos para comprovar isso. A gente percebeu, por exemplo, que várias escolas da zona rural tiravam notas melhores de escolas do grande centro urbano, por exemplo, um plano piloto da vida. E olha que as escolas tinham data show, tinham televisão em todas as salas, né, tinha espaço, tinha laboratório, às vezes algumas tinham mais de um laboratório, tinha laboratório, mas não chegou a um quarto da nota da outra escola, que não tinha equipamento desse nenhum, né? Não tinha televisão, a internet lá era discada não, era rádio, né? Porque não pegava ainda a cabo, né? Então, é um contexto completamente diferenciado, e conseguiu sair. Depois nós fomos verificar os projetos que as escolas tinham, né? A questão da rotatividade dos profissionais, né? No plano piloto é mais comum essa rotatividade de professores, né? Professores que fica aqui a dica, tá? Professor que trabalha no plano piloto é só professor velho, tá? É aqueles que já estão perto de aposentar, que vem para o plano piloto, aposenta muita gente. Né? Porque, segundo a gente, todo ano a gente tem um edital interno, quando vocês forem concursados aí, já são, a gente tem um edital interno que a gente trabalha, que é possível trabalhar o remanejamento. Então, você pode mudar de uma regional para outra. Só que o que conta ponto, né, a depender da regional, as mais procuradas, como Taguatinga, Plano Piloto, as mais centrais, assim, até Ceilândia, você precisa ter um tempo de casa, né? Então, assim, conta mais ponto, né? Então, é por isso que eu brinco, quem está aqui no plano é o pessoal que já está perto, por isso tem muita aposentadoria. E aí, o que acontece? A gente, dentro a gente conseguiu quebrar esses paradigmas com as escolas, com os professores. Não, professor, mas olha só, essa aqui não tem, e essa aqui não tem. Né? Mas, e aqui apresenta tais projetos, e a escola de vocês não tem nenhum projeto né, que converse, com dialogue com os estudantes no processo de ensino-aprendizagem. Aqui é essa escola que a gente tem, os professores estão aqui há mais tempo, né? Alguém que vai para uma escola rural é porque mora ali na região, né, ou enfim, que é ali da comunidade, e dificilmente vai sair dali, né, vai para outro lugar mais longínquo. Então, já estou ali há mais tempo, e isso facilita, né, os projetos fluírem, o processo de ensino-aprendizagem, porque os professores já conhecem a comunidade, né, já tem um apelo maior, uns já sabem, né, conhecem a família, tudo é um outro contexto. Então, esse olhar que a gente precisa saber também, né, que não ter esse olhar preconceituoso para as avaliações somativas ou classificatórias, mas saber também que tão somente ela não traz, né, o real da situação só por questões de resultados positivos ou negativos, né. E aí a gente tem a diagnóstica, né, a bendita diagnóstica, a necessária diagnóstica, né. Todo professor precisa realizar a diagnóstica, saber para onde vai, né, por onde começar, né, por onde avançar, por onde retroagir, aonde retroagir, na verdade, né, e aí trazer esses pensamentos, né, essas reflexões, né, de como eu posso utilizar desses resultados a partir do diagnóstico que eu consegui, né, realizar, quais são as estratégias, né, como que eu vou alcançar os meus objetivos, né, e você alcançar o objetivo é fundamental, né, para que você consiga trabalhar realmente as habilidades, as competências. As metodologias ativas, em forma bem sintética, ela é bem intencional, né? Ela é muito intencional. Então, é necessário saber exatamente aonde eu quero ir, né? Como eu quero ir, aonde, né, eu vou chegar, né? E fazer com que o estudante tenha clareza desse processo, né? É botar as cartas na mesa, né? E durante a educação tradicional não permite isso, né? Não permite o aluno saber. Às vezes a gente foi educado falando assim, eita, será que vai ter teste? Eita, será que vai ter não sei o quê? Eita, então ele vai dar não sei... Eita, né? Sempre com, né, com aquele resquício de que algo vai acontecer, né? De que um perigo está por vir, né? Bom, e aí, ó, deixei para vocês, depois vocês escaneiam esse QR Code, vai dar no artigo, né, do Edgar Morin, que vai trazer uma perspectiva, né, sobre a metodologia ativa nesse processo de ensino-aprendizagem de uma forma mais ampla, né. E aí ele traz o sentido, né, que traz aí que a aprendizagem pode, né, ser e deve ser, né, uma aprendizagem
intencional, né? Que aí ele coloca que o aluno está ativo, uma vez que o processo de aprendizagem exige do estudante e do docente formas de movimentação interna e externa, de motivação, seleção, interpretação, comparação, avaliação e aplicação, ou seja, alguma ação, uma atitude, porque é isso, né? É o processo. A gente sai daquele conceito tradicional, né? E a gente modifica, né, os papéis dos sujeitos, né, ao longo do processo. É isso, Gleidson. Falei demais hoje, né? Beleza, professor. Não, maravilha. Me fez até lembrar uma pontuação que você falou aí sobre a avaliação. Recentemente eu vi uma reportagem falando dos neném, né? Que são os alunos que nem estudam, nem trabalham, e que esse índice tem aumentado muito ultimamente. E que o MEC vê com grande dificuldade que não é a mesma coisa fazer o Enseja e achar que vai ser o mesmo conteúdo de estudo comum, né? Que a gente tem que fazer, né? Seguir na idade certa. Então, eles dizem que é uma grande dificuldade que ainda está tendo, né? Com um grande número de alunos fora da escola, sem trabalhar, sem estudar. E aí vai de encontro com o que você bem pontuou sobre a motivação, né, do querer entender, aprender, estudar, porque está muito alto o número de, né, com a invasão também da pandemia, uma série de pontos que... E a gente precisa refletir sobre isso e pensar o espaço tem que ser, é aquilo que eu falo sempre, né, o espaço tem que ser atrativo, não dá pra gente, né, e ele fala assim, não, aprenda aqui pela internet, eu vejo no YouTube, e pior que eles aprendem, entretanto, né, a forma, o ritmo, né, e quebra etapas, e quebra, né, fluxo, e a gente tem percebido isso nessa nova geração aí, que, né, das fake news, que, né, sai acreditando, né, sem ver a fonte da informação, né, e se acham detentores de conhecimento e de verdades porque alguém botou na internet, né, e não sabe, né, é bem complicado isso, é bem complicado. E a atratividade, né, a escola precisa ser atrativa, não dá pra gente chegar e falar hoje, olha, tá proibido celular na escola, não dá mais, não dá pra gente ser assim mais. A escola precisa se adaptar a como, né, trabalhar isso com os estudantes, né, e o simples fato de proibir não é educação, né? É bem complicado. Simples fato é mais confortável, né? Mas não tem como, né? Ou a gente ensina eles a terem responsabilidade no manuseio das ferramentas digitais, né? E acontece isso, né? As pessoas, e é complicado, porque nossa geração agora que nós, né, estamos aí ensinando algo que nós não sabíamos, que aprendemos com o processo, né, mas que estamos tendo a oportunidade de ensiná-los, né, a partir das nossas experiências, né, e esse é o papel do professor também, né, a partir das nossas experiências, e as metodologias ativas vêm muito nessa perspectiva, né? A gente constrói conhecimento com os estudantes a partir das nossas experiências, né, também vividas, né, e dando possibilidades para ele. Então, por exemplo, existem várias formas de se ensinar a pessoa sei lá, a gravar vários conceitos, né? Mas aí, por exemplo, eu como professor utilizo de várias metodologias diferenciadas. Eu trabalho com a questão do mapa mental, de não sei o quê, mas isso não quer dizer que seja, né, a verdade absoluta, mas na minha experiência, assim funcionou comigo. E aí eu repasso a minha experiência, Gleidson, eu faço assim, vê se contigo funciona. Contigo pode funcionar, ou não funcionar, mas com o outro pode funcionar. Então, essa troca de experiência, né, que traz aí essa perspectiva das metodologias ativas, também vem disso, né? E eu penso dessa forma. Beleza? Beleza, professor. Obrigado Então, pela aula de hoje, quarta-feira. tá joia. Até quarta, então. Um abraço. Ó, depois você escaneia aí, ó, vai baixar um artigo aí do Edgar Morin. Beleza, vou copiar. Falou, Ura.